Meus amigos, eu começo esse vídeo de hoje dizendo que há uma regra, que dizem que é uma regra, inclusive, transcendental, uma regra de ouro, até dizem também aqueles que são adeptos da física quântica, da lei da atração, enfim, aqueles que estudam inclusive a psicologia das massas, ou aqueles que estudam a psicologia dos operadores das instituições, que é melhor não dar ideia, que certas coisas é melhor não sequer, é melhor jamais citar, falar sobre elas, porque um começa a falar, o outro começa a falar, daqui a pouco já é um conjunto falando, já é uma comunidade falando, já é uma sociedade falando, já é alguém concretizando aquilo, a palavra que jamais deveria ter sido dita. Pois bem, dizem que isso acontece, por exemplo, em relação ao impeachment. Nós sabemos que é preciso que haja algumas condições, 3, 4 condições necessárias para que haja ali um processo aberto, e um processamento, e uma condenação, e a perda de um cargo presidencial, ou um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal por impeachment. Bom, mas é o seguinte, dizem que enquanto ninguém está falando do impeachment, está tudo bem. Agora, quando você começa a falar muito do impeachment, esses fatores que concretizam e dão possibilidade à ocorrência do impeachment, eles começam a se juntar e ocorrem. A mesma coisa, talvez isso possa ser aplicado para outras medidas institucionais extremas, como, por exemplo, a cassação do registro de um partido político. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje ouvi e li algo muito grave saída da boca do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Fato gravíssimo. Só disso ter saído pela boca do Arthur Lira. O Arthur Lira admitiu a possibilidade de, ainda na sua presidência na Câmara, cassar o registro do maior partido de oposição do Brasil, que venceu o Partido Liberal, o PL, deste Valdemar, que acabou de ser preso por conta de uma arma que estava com registro irregular. E numa noite o Alexandre de Moraes entende que há necessidade e converte a prisão em flagrante em preventiva, e no dia seguinte ele, não tem mais necessidade, e põe o cidadão em liberdade provisória com a cangalha de medidas diversas da prisão, aquelas que limitam a vida normal do ser humano, quanto mais de um presidente de um partido importante. Pois bem, mas isto foi muito marcante. O Arthur Lira disse, olha, se comprovada esta tese que a Polícia Federal e o governo Lula e o STF por meio do Alexandre de Moraes está dizendo que o Valdemar, o PL usou a estrutura partidária para promover um planejamento de tentativa de golpe, ou uma tentativa de planejamento de golpe. Então, aqui está. Vamos ler o que disse o Arthur Lira a esse respeito, em entrevista a Veja. Ele disse, isso é com a Polícia Federal e com a Justiça, sobre a operação, o contexto e tal. Foi perguntar se houve abuso, ele concordava. Ele demorou de falar, hein? Ele, inclusive, que ele está um fulião arretado. Ele está em Salvador, ele está no Rio. E, inclusive, estão dizendo que houve uns dinheiros que foram para a Beija-Flor, que ele teria ajudado 8 milhões a irem para a Beija-Flor, não sei. A Beija-Flor, ele está enfim, porque a Beija-Flor está homenageando Alagoas, né? Esse ano. Então ele diz, vamos deixar que a Polícia Federal e a Justiça façam tudo dentro da normalidade jurídica. O problema é que não está havendo muita normalidade jurídica. Não tem nenhuma postura que o Congresso possa fazer após as ações da Polícia Federal. Tem as ações políticas e jurídicas do Congresso. Leis votadas para arrumar as situações. Acho que nesse momento a polarização no Brasil faz muito mal, seja de qualquer lado.
Bem, Arthur Lira, a polarização tem que ser de dois lados, né? Só a polarização quando um estica para lá e estica para cá. Não tem polarização de um lado. Mas o tema do nosso vídeo é o seguinte. Lá pelas tantas, nessa entrevista à revista Veja, ele diz assim: se comprovada, né? Se comprovada essa história de que o Valdemar da Costa Neto estaria utilizando a estrutura do PL para fazer GOC. Ele diz assim: se comprovada a atuação, vou requerer a cassação do registro do partido do PL por envolvimento em atividade cremosa. Você veja um negócio desse. Eu não digo mais nada, vocês o dirão. Se inscrevam neste canal. Se você já pensa que está inscrito, confira, porque Gasparzinho está desinscrevendo muita gente boa aqui no canal. Deixe seu like, que é muito, muito, muitíssimo importante, e compartilhe. Viva Arthur Lira, adepto do Safadão e dos cruzeiros do Safadão. É um investidor em cavalo também, tem muitos cavalos. Um abraço a todos.